Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença, pela inscrição. Meu nome é Romero Tavares, sou sócio de consultoria tributária da PwC Brasil. Estou aqui acompanhado pelo Cristiano Noronha, sócio da Arco Consultoria, que vai nos ajudar com esse tema que nos é tão caro e tão importante para o Brasil quanto a reforma tributária, tanto em sua perspectiva técnica tributária, como principalmente nesse momento em sua perspectiva política, né? É um momento de se analisar o que foi feito, se compreender o que está acontecendo, se influenciar e participar democraticamente no processo, para que a gente procure realmente alcançar o que é o objetivo pautado dessa reforma, que é o melhor para o país. A gente entende, a PwC entende que esse é um momento de reconhecimento do avanço que foi feito, ou seja, a gente tem aqui uma conquista, de fato, na aprovação de uma reforma tributária que vem sendo discutida há 3 décadas. Esse ano eu completo 30 anos de carreira em consultoria tributária. Desde o meu primeiro ano, nós tratamos desse assunto e nós tratamos desse assunto nesse viés de instituir no Brasil um sistema de não cumulatividade com imposto sobre valor agregado, que traga racionalidade ao sistema, simplicidade, previsibilidade. E isso é o que está sendo buscado hoje com essas propostas de reforma tributária que estão em trâmite, principalmente com a PEC 45, que é a grande protagonista nesse momento. Então, além de a gente reconhecer a relevância histórica desse momento, eu acho que faz sentido se dar um passo para trás nessa análise técnica e se perceber o que é consistente com esses objetivos pretendidos e declarados dessa proposta e o que são acertos e arranjos necessários, democráticos, políticos que viabilizam ou que buscam viabilizar a aprovação do texto, objetivamente. Então, temos aqui uma conciliação entre o ideal, entre o pretendido e entre o possível. E a gente entende que a reforma que está tramitando é a reforma que nos parece ser possível. Vamos ver se ela realmente se cristaliza e se materializa atingindo os objetivos todos a que ela se pretende. Eu acho que vale a pena a gente salientar que, muito embora o processo, efetivamente, da apreciação em plenário possa parecer para muitos que têm menos proximidade com Brasília como um processo assodado, esse projeto especificamente, ele é de 2019, a PEC 45 é de 2019, e ela também tem um paralelo na PEC 110, que por sua vez tem origem num outro projeto de quase igual teor de 2004. Então nós estamos falando aqui de um texto que, tirando detalhes técnicos ou alguns conceitos técnicos importantes, mas que em seu conceito principal, em sua coluna dorsal, é o mesmo conceito, é o mesmo objetivo, é o que se pretende fazer. É uma unificação de tributos federal, estadual, municipal, sobre consumo, trazendo uma simplicidade para o nosso sistema que ela nunca teve. A gente tem um dos sistemas mais complexos do mundo. Nós documentamos isso, inclusive, em nossos trabalhos com o Banco Mundial, como o país que tem maior ônus de cumprimento de obrigações acessórias para se pagar o imposto, ou seja, nós pagamos para poder pagar. E toda essa reforma, todo esse movimento, ele é no sentido de se dar racionalidade para esse sistema. Com essa racionalidade, há uma desoneração de investimento, há uma redução de custo do Brasil e há uma possibilidade de incremento do crescimento econômico, é o que obviamente é pretendido e é declarado. Alguns dos aspectos técnicos mais importantes que a gente destaca estavam no conteúdo das duas PECs, tanto da PEC 45 quanto da PEC 110, de fato é unificação de tributos. Nós temos aí, inicialmente, a ideia de ter um IVA nacional, um imposto sobre valor agregado nacional. O que é que isso quer dizer? É um imposto que não se acumula, que não tem resíduo tributário na cadeia produtiva. Na cadeia econômica, até que um produto chegue ao consumidor final, é um imposto que vai gerando créditos e débitos de modo a que o ônus seja efetivamente visível, transparente e seja do consumidor final, que não se torne um custo dos elos de produção primária, secundária ou de distribuição. Então, efetivamente, essa não cumulatividade, que é o que o sistema tributário brasileiro não tem, a gente tem várias hipóteses de cumulatividade, várias hipóteses de falta de transparência de como a carga tributária funciona, como ela onera os preços dos produtos e serviços, é o ponto principal. E, de fato, tanto a PEC 45 quanto a PEC 110,
elas colocam como pedra fundamental de um novo tributo a não cumulatividade plena, através da utilização do mecanismo de crédito financeiro. Em ambas as propostas havia uma grande preocupação quanto ao grau de liquidez desses créditos financeiros. Por mais que eu tivesse a possibilidade jurídica de reconhecer os créditos, a gente tem no Brasil um histórico terrível de créditos não efetivamente recuperáveis, que se tornam verdadeiros empréstimos compulsórios impostos aos contribuintes, além da própria carga tributária. E, nesse sentido, diversas soluções foram debatidas aí nos últimos anos e nos últimos meses para que o sistema tivesse liquidez, que ele fosse viável financeiramente para os entes federativos, mas que também não repassasse um ônus fiscalizatório, arrecadatório para os contribuintes. E uma solução que foi antevista no relatório do senador Roberto Rocha da PEC 110, que ao instituir esse sistema dual, ao invés de ser simplesmente um IVA nacional, integrando IPI, PIS, COFINS federais, ICMS estadual, ISS municipal e outros, que tivesse um IVA nacional e um outro subnacional, ou seja, o nacional sendo que seria uma nova contribuição sobre bens e serviços, CBS, matéria consistente com o que foi uma proposta do governo anterior, no projeto de lei 3887, agora realmente regulamentado e formatado de acordo com a lei constitucional, e um imposto sobre bens e serviços, esse sim, subnacional, com as características mais transparentes de um IVA puro, e que seria essa unificação, basicamente, do ICMS com o ISS. Esse seria o cerne da reforma. Complementarmente, você teria um imposto federal seletivo sobre bens que inicialmente o termo era com externalidades negativas, e hoje o termo se refinou para que são bens que sejam prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Também uma tendência moderna, saudável e louvável quando a gente observa e compara essa proposta com sistemas tributários de outros países, inclusive dos países desenvolvidos. Então, nesse sentido, é um sistema que tem uma lógica técnica adequada, a plena não cumulatividade, uma ampla base de incidência uniforme, ao invés de eu tratar com 27 legislações estaduais e mais de 5 mil municípios com seus ISS diferentes, com suas legislações distintas, eu tenho aqui uma unificação, principalmente de todas as características do fato gerador, da base de cálculo, e com uma uniformidade de alíquotas para cada ente federativo. Então, uma mesma alíquota para o estado X, para todos os bens e serviços, uma mesma alíquota para a cidade Y, para todos os bens e serviços. Isso é uma enorme simplificação do nosso sistema tributário e algo que merece, de fato, ser reconhecido e ser celebrado como algo que se materializa, de fato, no texto da PEC 45 e se materializava no texto da PEC 110. Essa concepção purista do que seria o novo sistema, obviamente, ela implica numa redistribuição de carga tributária versus o que acontece hoje. Então, no nosso sistema de hoje, com IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS, nós temos diversos recortes setoriais e subsetoriais de cargas tributárias distintas, diferentes, tanto dentro do próprio setor industrial, transformação, como dentro do setor de serviços, como dentro do setor agrícola. Você tem, de fato, contribuintes com cargas tributárias muito diferentes a depender do seu negócio específico, da sua localidade geográfica, dos regimes especiais que se aplicam em determinado estado, enfim. É um emaranhado de regras, é uma complexidade de regras imensa, mas que, de fato, a nossa economia, por não ter feito essa reforma nos últimos 30 anos, se adaptou. Há quem diga se distorceu, mas ela se adaptou a essa realidade, ao direito posto ao nosso sistema tributário tal como ele é. Essa realidade implica em quê? Uma alocação de capital, uma alocação de trabalho, uma localidade de fábricas, de centros de distribuição, de centros de tomada de decisão das empresas, que tem que levar em consideração o fator tributário. Então, historicamente, enquanto em outros países o fator tributário talvez fosse menos relevante, no Brasil ele sempre foi determinante da viabilidade de um negócio, de uma empresa. Então, por conta disso, as empresas se estruturaram ao longo dos últimos 30 anos, os contribuintes, de modo a se adaptarem ao que são as regras postas, federais, estaduais e municipais, por mais complexas que sejam. Logo, as estruturas, as cadeias de valor, as cadeias de produção
das empresas brasileiras, elas são extremamente complexas, elas são tão complexas quanto o nosso sistema tributário. E um desmonte do sistema tributário significa um rearranjo de todo esse capital empregado, todas essas localizações de fábricas, de distribuições, de atividades, de empregos, etc. Ou seja, poderia ser um choque, inclusive, para a mão de obra e para a economia dos diferentes estados. Ou seja, nós acabamos nos tornando reféns do sistema tributário, do monstro que nós mesmos construímos. Então, por conta disso, o que essas propostas todas tiveram de diferente daquilo que a gente via lá na década de 90 é um prazo de transição longo. Então, a forma como se ameniza esse choque da transformação do sistema antigo, onde tantas empresas se adaptaram a como o sistema funciona, como os entes federativos arrecadam de acordo com esse desenho de cada empresa. Então, a mudança repentina iria absolutamente criar transtornos tanto para as empresas quanto para a arrecadação dos entes federativos. Uma transição longa suaviza esse transtorno, faz com que as empresas possam se reestruturar, se reorganizar, sem choques de emprego de capital, de desvalorização de ativos e sem choques de realocação de mão de obra, sem problemas de desemprego, de falta de mão de obra numa localidade mais eficiente do ponto de vista logístico, onde a mão de obra hoje está empregada, onde há um incentivo fiscal, por exemplo. Então, do ponto de vista dos estados e municípios também, uma mudança repentina iria mudar também as arrecadações e os orçamentos desses entes federativos. Então, uma transição longa, essa foi a grande contribuição, eu diria, dos projetos acadêmicos, inclusive, que foram base, principalmente com base nos trabalhos da FGV, do Centro de Cidadania Fiscal, ao longo dos últimos 10 anos, foi um trabalho realmente para se encontrar uma equação onde esse choque fosse mitigado, onde as empresas e os entes federativos não pagassem a conta do sistema tributário montado na década de 60, que causou essa distorção alocativa de capital e de trabalho. Então, por conta da transição longa, obviamente, todos nós temos que imaginar que o período de transição é um período complexo. É um período complexo tanto para os contribuintes, para as empresas, quanto para os entes federativos. E aí que está muita da dificuldade de conteúdo, de como exatamente a reforma se materializa. Então, o que fazer com os tributos antigos? O que fazer com os créditos eventualmente acumulados e não monetizados no sistema antigo? Quão líquidos serão os créditos no sistema novo? Até que ponto a sobreposição de um sistema com o outro garantidamente não representa aumento de carga tributária? São todas perguntas legítimas que os relatores, tanto o senador Roberto Rocha quanto o deputado Aguinaldo Ribeiro, endereçam em seus respectivos relatórios quando eles revisam as propostas que foram colocadas, tanto no Senado quanto na Câmara. E as respostas, elas são tecnicamente corretas do ponto de vista macro, ou seja, no desenho macro do IBS, da sua funcionalidade e operação e dos critérios que são colocados como agora informadores do sistema tributário nacional de simplicidade e transparência, e o fato que em todos esses tributos novos, esses IVAs novos, se aplicam num cálculo por fora, de forma transparente para o consumidor final, a carga efetiva e a arrecadação corresponde ao destino das mercadorias, logo se torna de fato um imposto sobre consumo e não um imposto sobre produção. Então, essas mudanças que estão presentes nos dois projetos técnicas, elas permitem sim essa transição para maior ganho de eficiência, para essa realocação de capital e essa realocação de arrecadação e com prazos absolutamente elásticos, 8 anos, 7 anos, já se pensou em prazos até maiores. A proposta do Hawley, em 2004, tinha um prazo diferente, mas sempre prazos longos que são suficientes para as empresas se adequarem. Os benefícios fiscais, os regimes específicos convalidados até 2032, eles são mantidos dentro desse período de transição também. Então, ou seja, a forma como o capital se empregou, com as onerações e desonerações legítimas e de lei, elas não são perturbadas na medida em que elas são diminuídas gradualmente ao longo do tempo. E que aí o novo tributo ele vai sendo instituído também gradualmente ao longo do tempo, visando uma neutralidade arrecadatória. Então,
As duas propostas têm esse mesmo cerne técnico que é absolutamente louvável, que realmente conduz àquilo que é o resultado pretendido. Aonde, obviamente, se tem desvios ou dificuldades técnicas, e no mundo inteiro, pode-se dizer, é também o mesmo lugar onde as discussões políticas se acaloram. Por exemplo, tecnicamente, é fácil se dizer e se conceituar que uma alíquota única seria mais eficiente para a realocação de capital. Seria o mais eficiente do ponto de vista econômico a longo prazo. Só que uma alíquota única, ela repercute em uma transição, um aumento, uma redistribuição de carga muito maior entre setores, inclusive num país onde, por exemplo, há carência de serviços públicos de educação e saúde. Então, será que por conta disso, educação e saúde, num país como o Brasil, que não atende a sua população com os bens públicos de educação e saúde, como um país desenvolvido, será que então não deveria ter uma carga menor tributária sobre o consumo privado desses bens que são bens públicos? Então, é uma pergunta técnica importante e que, por conta disso, justamente, que a PEC 110, no relatório do senador Roberto Rocha, já anteviu aí essa possibilidade de uma alíquota diferenciada, de regimes especiais, inicialmente para educação e saúde. É um debate que existe no mundo inteiro. No Reino Unido, existe hoje a não tributação dos serviços de educação privado. Está se discutindo se passa a tributar ou não. Ou seja, não é um tema que, do ponto de vista prático, no mundo desenvolvido, a resposta é uniforme. Você tem, de fato, alíquotas diferenciadas em países diferentes que usam o IVA ao redor do mundo. Do ponto de vista acadêmico, bem colocado, por exemplo, pela professora Rita Della Féria, uma das principais influências aqui do nosso processo, junto com os colegas do Centro de Cidadania Fiscal. Não há dúvida de que, mesmo naqueles países, se consegue demonstrar tecnicamente, economicamente, que uma alíquota única tenderia a ser mais eficiente, inclusive para a redistribuição de renda, a partir do momento em que a população de menor poder aquisitivo tivesse como recuperar os tributos, por exemplo, via cashback, que é o que foi incorporado na nossa proposta. Só que, de novo, é um tema político de difícil discussão. Até que ponto você vai, de fato, redistribuir a carga de consumo entre todos os bens e serviços de modo linear e reonerando ou passando a onerar serviços ou bens hoje não tributados, inclusive, ainda que haja uma restituição, consumidos pelos mais pobres. Então, politicamente, de fato, é uma decisão difícil para uma sociedade tomar, por isso que muitas não tomam. Muitas decidem por não instituir essa tributação uniforme. Logo, é compreensível que, muito embora a teoria, o projeto original da PEC 45, a teoria por trás de ambas seja uma de alíquota uniforme, sem exceções, sem regimes especiais, nem por produto, nem por região, Zona Franca de Manaus, etc. Então, tudo isso no início, o conceito e o ideal acadêmico seria não haver exceções. Mas, na prática, seja pelos temas de realocação de capital e de trabalho de curto prazo, de realocação de carga e de incerteza quanto à recuperação dos impostos, principalmente pelos mais pobres, e os impactos regionais, sim, levam à conclusão de que a reforma possível ela tem que considerar essas especificidades. A gente tem que ter setores desonerados, principalmente esses que já foram apontados como de bens públicos essenciais para a população, e também as características do Brasil ser um país com desigualdade regional. Logo, uma Zona Franca de Manaus ela não pode ser desmontada também de uma hora para outra. Então, como endereçar essas questões, seja do ponto de vista técnico, seja do ponto de vista político, é onde a reforma vai mostrando as suas dificuldades técnicas e políticas. O que nos parece é que, ao se ver o trâmite do relatório inicial do deputado Aguinaldo na Câmara, o que já teria sido aí uma conciliação muito próxima do texto da PEC 45 com o que era o texto da PEC 110, segundo o relatório do senador Roberto Rocha, ele passou a apresentar mais exceções, passou a apresentar mais temas que esses sim não foram objeto de uma discussão técnica, como, por exemplo, a permissão para os estados criarem uma nova contribuição sobre produtos primários e semi-elaborados, absolutamente na contramão dos objetivos da reforma, na contramão do mundo, inclusive, e na contramão do que é de interesse, a meu ver, da economia nacional. Então, de novo, é uma novidade ao apagar das luzes da votação em plenário que não tinha sido discutida nem técnica nem politicamente.
Ao mesmo tempo, um aumento aí na lista de exceções à alíquota principal. A gente tem uma alíquota reduzida em 60% ou em 100%, a depender do que seria a essencialidade dos bens públicos, agora estendida para diversas outras atividades, hoteleira, audiovisual, nenhum demérito com relação a nenhuma delas, mas o fato é, não haviam sido objeto das discussões em comissões antes, nem na comissão especial da matéria tributária e nem anteriormente, quando foi discutida a PEC 110. Ficava-se muito mais no âmbito de educação e saúde e alguns outros serviços essenciais. E o que a gente viu no que foi aprovado na Câmara foi uma lista de exceções maior, independente do seu mérito ou demérito. Quanto maiores forem as exceções, mais complexo permanece o sistema, maior a possibilidade de haver uma quebra da não cumulatividade, maior a possibilidade de, ao se interagir um segmento com o outro, segmento financeiro, imobiliário, com a economia industrial, comercial, de você ter talvez aí algum aspecto de cumulatividade não resolvido. A gente viu isso no projeto inicial da CBS. Uma tentativa de se acomodar diferenças de setores resultava em alguma cumulatividade residual. Então, essas feições que a gente viu no que foi aprovado na PEC 45 diferem do que foi o inicialmente colocado pelo deputado Aguinaldo Ribeiro. Então, realmente é uma extensão das exceções, é uma adição de um tributo novo que não era previsto e que não tem coerência com o total da reforma, e ao mesmo tempo em que isso se observa, você vê uma votação absolutamente expressiva, 382 votos no primeiro turno, 379 no segundo, e quando eram necessários 308. Então, o que todos nós, da PwC, do mercado, todos os nossos clientes, o que a gente tem uma preocupação pelo zelo que temos com a reforma, pelo desejo que temos para que ela seja de fato a melhor possível, que tramite, que seja aprovada, que permita essa transição para um sistema de IVA que seja bom para o país, até que ponto o trâmite dessa versão modificada da PEC 45 foi motivado talvez por um excesso de cuidado para que a votação fosse o mais alta possível, até que ponto, se houver alguma redução das exceções, ou se houver, por exemplo, alguma modificação relativamente a esse novo tributo, até que ponto isso de fato prejudica o apoio que a PEC teve na Câmara ao ponto de inviabilizar. Então, esse é o que, de fato, a gente não tem resposta. É aí que está a nossa incerteza e para isso que a gente conta com a ajuda do Cristiano para a gente pensar juntos aqui no que é que aconteceu. O que é que aconteceu no trâmite da PEC 45 que fez com que se aumentasse tanto esse rol de exceções, que se criasse de fato esse tributo que inicialmente um estado tem, o outro queria, e agora talvez 17 tenham se fosse para prosperar, ou seja, que seria péssimo para o país. Então, o que é que aconteceu para a PEC ficar com essas características que diferem daquilo que vem sendo discutido nos últimos 5 anos, nos últimos 10 anos? E aí, com isso, será que há uma perspectiva real, concreta, de que haja uma correção de rumo no Senado? Será que o Senado ele vai se ater a reduzir um pouco, a parar um pouco essas arestas e trazer a PEC de volta para um texto original? Será que o Senado vai ter um papel de maior protagonismo e tentar contribuir com conteúdo diferente, independente desses temas do rol de exceções e do tributo estadual adicional? O que é que o Senado tende a fazer? Então, essas perguntas de incerteza política, nós técnicos não temos a menor condição de responder. Para isso que a gente conta com o Cristiano, e eu queria ouvi-lo, Cristiano. Como é que você viu o trâmite da PEC 45 na Câmara? Como é que você entende foi o processo para que algumas dessas anomalias, principalmente esse tributo novo, aparecesse no texto ali durante a noite já? E qual a sua visão de como deve ser o processo agora no Senado? Bom, Romero, vamos lá. Primeiro, você fez um histórico aí de fases, né, até quando esse tema de reforma tributária está tramitando no Congresso Nacional. Vale lembrar que o Lula, quando ele foi eleito em 2002, já em abril de 2003, ele encaminhou uma proposta de reforma tributária também. Então, era uma proposta do Poder Executivo, que foi aprovada ao final do ano
muito modesta, né? Essa proposta, ela nasce no legislativo, então ela já é uma proposta onde você tem talvez o maior interesse por parte do Congresso Nacional, porque é uma proposta do legislativo e não uma proposta do executivo. Então, a motivação política na casa, ela aumentou, né? E também, assim como houve uma discussão, no caso até do governo Temer sobre a reforma da Previdência, isso facilitou a aprovação de uma reforma da Previdência no governo Bolsonaro, a discussão da CBS, que foi via projeto de lei enviado pelo governo anterior, ela também acabou amadurecendo também o debate sobre reforma tributária no país. Então, e o resultado disso está a aprovação dessa proposta de emenda à Constituição, que agora está no Senado. Bom, você pergunta o que aconteceu. Lembrando do cronograma inicial traçado pelo Aguinaldo, ele previa encaminhar, apresentar o parecer dele no dia 16 de maio. Isso foi adiado para o final de junho, aí depois para a primeira semana e aí acabou acontecendo em julho, na semana da votação, né? Não foi nem uma semana antes, mas foi na semana da votação que ele apresentou o parecer. Então, o que ele fez do dia 16 de maio até esse momento da votação? Justamente reduzir, atender o maior número de demandas possível, né? Então, lembrando que o Estado de São Paulo estava liderando outros 10 estados contra a reforma da reforma tributária, né? Então, sem essas inclusões e essas mexidas que foram feitas de última hora, provavelmente a reforma não teria sido aprovada ou ela não teria tido esse apoio tão significativo que teve de 382 votos. Então, para que a reforma fosse aprovada e quebrasse um pouco essa resistência dos governadores, especialmente do Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo ele tem 70 votos na Câmara dos Deputados, é muita coisa. Então, ele foi fazendo essas concessões, né? E alguns setores muito politicamente organizados também tiveram um grande poder de articulação, de mobilização no Congresso Nacional e se movimentaram. Então, isso é resultado de toda essa articulação que foi feita para o relator conseguir aprovar essa reforma tributária. Ele, portanto, teve que fazer todas essas concessões. A reforma tributária, ela saiu da Câmara, quando a CBS saiu da Câmara, que ela foi aprovada, ela chegou ao Senado. O Senado, né, o relator lá, Ângelo Coronel, falou que aquele era o pior texto que ele já tinha visto de uma legislação de toda a história do Congresso Nacional. Essa reforma tributária, apesar de algumas críticas pontuais, pelo contrário, ela criou uma onda muito positiva. Havia grande dúvida se a Câmara votaria isso. Agora que a Câmara votou e depois da repercussão, agora já passa a ser crível de que o Senado, de fato, aprove uma reforma. O Senado, essa PEC, ela chega no Senado, portanto, diante da repercussão positiva, com uma predisposição muito grande por parte do senador de fazer andar, porque o Senado não vai querer ser, vamos dizer assim, o boicotador da reforma tributária. E o Rodrigo Pacheco também, que é presidente do Senado, ele não vai querer ser visto como o homem que impediu a reforma tributária ou não trabalhou de uma forma tão incisiva, tão precisa quanto trabalhou o Arthur Lira em favor da reforma tributária lá da Câmara. Então, há uma motivação muito grande. E setores da sociedade, o caso da Fiesp, por exemplo, fez uma mobilização a favor, defendeu a reforma e tudo mais,
está todo mundo aí, maior parte, a imprensa de uma forma geral, a repercussão no mercado, a recepção também foi muito positiva, né? Saiu uma pesquisa agora que a avaliação, por exemplo, do Haddad como ministro cresceu 37 pontos percentuais na pesquisa Genial Quaest, por exemplo. Então, isso gerou no mercado uma avaliação muito positiva também. Bom, agora, o Senado vai aprovar exatamente o texto que saiu da Câmara? A expectativa é que não, né? E essas sinalizações, elas já estão sendo dadas, inclusive, pelo relator, que é o senador Eduardo Braga. Ele está apontando ali alguns problemas, ele está apontando ali alguns focos de divergência importantes. A questão do Conselho Deliberativo, ele acha que São Paulo vai ter um poder muito forte de voto ali na questão do Conselho. Então, ele quer ajustar um pouco mais isso. Então, isso vai ser um objeto de discussão intensa no Senado. Ele fala do Fundo de Desenvolvimento Regional. Ele fala, olha, estados ali mais ricos podem ser beneficiados com isso e os estados mais pobres não estão bem atendidos. Então, esse também é o ponto que a gente vai modificar. Ele aponta outro problema, que é a questão do Fundo de Participação de Estados e Municípios. FPM e FPE, como é que esse fundo ele é resultado de que tributos, né? O IPI e o Imposto de Renda. Ora, o IPI vai acabar. Então, você vai ter menos recursos, em tese, para ser destinado para o Fundo de Participação de Estados e Municípios. E existem municípios muito pobres que eles dependem absolutamente dessa fonte de receita. O que fazer exatamente com esses municípios? Aí é onde ele quer ver também a conta, né, desses... A questão do imposto seletivo ou imposto do pecado, enfim, que as pessoas têm falado, e aí começam a surgir até algumas brincadeiras, né? Imposto que faz mal à saúde já foi de ovo, era apontado que fazia mal à saúde, agora já não faz mais. Então, já começam a haver algumas piadinhas desse tipo. Mas o imposto seletivo, ele disse, não entende como hotéis e turismo, por exemplo, foi parar. Por exemplo, por que está lá nesse tratamento diferenciado, né, excepcional. Então, e se ele deveria ou não, enfim. Então, essa questão do imposto seletivo também fica um critério meio vago, né? O que faz mal à saúde, o que prejudica o meio ambiente? Carro prejudica, o minério prejudica... mas será que outras coisas também que hoje a gente imagina que não podem achar um argumento qualquer para ir lá e taxar de repente? Esse critério precisa estar muito bem definido, né? Então, isso é uma... e por fim, vale destacar também que ele tem ele disse que o estado do Amazonas foi prejudicado, então ele vai ver essa questão regional, mas tem aquele ponto dos benefícios tributários para as indústrias localizadas no Nordeste também, que acabou caindo na Câmara por um voto, né? Eram necessários 308 e teve 307 só, e aí essas indústrias vão perder esse benefício, aí já tinham investido e tudo mais e tal, então isso pode ter algum tipo de... Então, aos 5 minutos do primeiro tempo, o relator já identificou aqui alguns pontos muito complexos e que ele quer rediscutir. E como ele próprio disse, aí a gente volta um pouco no histórico também, quando o Lula foi presidente da República, no segundo mandato, que ele estava tentando prorrogar a CPMF e a TRU, né? E aí a Câmara aprovou, mas acabou caindo a CPMF no Senado por uma articulação muito grande que a Fiesp fez e tal, e houve uma promulgação parcial da emenda. Então existe essa possibilidade de promulgação parcial. Agora, o Eduardo Braga tem dito, olha, isso é uma reforma sistêmica, não dá para você promulgar um negócio, mandar um outro e tal, vai devolver tudo e tal. Então, essa questão de ideia de promulgação parcial da emenda, aparentemente nesse jogo está descartado, o que vai fazer essa matéria retornar para a Câmara dos Deputados. Ele
O texto final da PEC ainda não chegou ao Senado, porque ainda não foi escrita a redação final. Ela deve chegar, muito provavelmente, no início de agosto, e no início de agosto, quando o Congresso volta formalmente, o Eduardo Braga pretende apresentar um plano de trabalho, onde ele prevê que a votação aconteça até outubro, né, até o final de outubro. Bom, eu citei no exemplo no início aqui de que o Aguinaldo Ribeiro queria mandar apresentar o relatório dele em maio, acabou saindo em julho. Então, mas vamos supor que esse cronograma seja cumprido. Eventualmente voltasse para a Câmara teria aí novembro e dezembro para aprovar essa reforma. É possível? Mas o cronograma é bem otimista, né? Dependendo da complexidade que houver de alteração no Senado. Mas o Senado, eu acredito que aprova esse semestre. O ponto é, a gente vai ter a promulgação nesse ano ainda, depende dessas complexidades e depende do nível de aceitação que a Câmara tiver em relação ao que o Senado modificar. Por quê? Porque esse apoio extraordinário que houve na Câmara dos Deputados de 382 votos, foi justamente porque a Câmara colocou uma série de mudanças lá. Que a Câmara colocou a questão da possibilidade dos estados instituir imposto sobre produtos semi-elaborados e primários, porque eles fizeram esse critério favorável ao Estado de São Paulo, no Conselho Deliberativo, porque eles colocaram esses setores num rol especial de tratamento tributário. Agora, se o Senado retirar isso, a Câmara vai concordar? Vai ter o mesmo apoio? E no Senado mesmo, vai ter esse mesmo apoio? Então, essa que fica a dúvida. Então, eu não descartaria até a possibilidade da gente ter, para que a Câmara possa ter uma discussão bem rápida também, de eventualmente a gente ter, até uma convocação extraordinária em janeiro, né? Coisa que a gente não vê já há bastante tempo, para tentar acelerar e implementar logo essa reforma tributária. Por quê? É importante que essa promulgação aconteça pelo texto que está lá, porque ele pressupõe que o Congresso Nacional, que seja encaminhado, né, uma regulamentação em até 180 dias após a promulgação da PEC. Vamos imaginar que essa PEC seja promulgada em dezembro. Tá? O governo, essa regulamentação, se ela acontecer 6 meses, ela vai dar junho. Vamos supor maio. Ano que vem a gente tem eleição municipal. Em geral, 20% do Congresso Nacional concorre como prefeito. Alguns deputados e alguns senadores. Não acredito que esse número, historicamente, reduza. Eu acho que vai se manter constante. Isso acaba afetando muito o quórum na casa. E em ano eleitoral, porque é justamente nessa regulamentação que a gente vai ver os detalhes. Vai ser tributado aqui, o percentual é esse. Né? E aí, como que o Congresso vai lidar isso no ano eleitoral de de eleição municipal? Esse é que é o grande desafio. Então, talvez até por isso, sabiamente, o Congresso, já prevendo algum atraso, botou isso para 2026. Porque 2024, se não sair, ok, não tem tanto problema. Tem 2025 aí, tem também o ano de 2026, né? Agora, o problema é 2025 teria que resolver, porque 2026 também a gente vai ter uma eleição braba, né? Uma eleição que são 2/3 do Senado, a gente vai ter uma eleição de 513 deputados, a gente vai ter eleição para governador, para presidente da República. Então, ainda que a gente não tenha necessariamente essa regulamentação aprovada em definitivo em 2024, não vai ser um grande problema, não vai ser uma tragédia, mas ela tem que acontecer até 2025. E aí, porque é ano limpo, né? Vamos dizer assim, livre de eleição, não tem eleição, e aí talvez a gente possa ver, porque eu acho que no ano que vem, eventualmente, pode ser alguma coisa contaminada aí por esse debate eleitoral. Pode acontecer desse projeto ser encaminhado antes? Pode, né?
mas mesmo assim eu acredito que ele pode ser contaminado pelo debate eleitoral. E outro ponto que eu gostaria de só ressaltar a gente vai discutir o Senado vai discutir reforma tributária agora no segundo semestre. A Câmara vai continuar discutindo reforma tributária no segundo semestre. E até que ponto, eventualmente, isso pode implicar uma coisa na outra, né? Porque o Haddad falou que ele precisa encaminhar, junto com o orçamento, a reforma do imposto de renda. A reforma do imposto de renda, que já passou na Câmara ele previa ali, né, a tributação de lucros e dividendos, a Câmara já aprovou dentro do projeto da CBS, né? Então, a Câmara já concordou, mas a Câmara disse, olha, tudo bem tributar lucros e dividendos, mas a gente tem que reduzir o imposto de renda para a pessoa jurídica também. Foi assim que a Câmara dos Deputados aprovou e foi para o Senado e ficou lá parado porque ele estava naquele bololô todo lá com outros pontos da reforma e acabou não andando. Mas a Câmara vai ter que discutir isso. Outro ponto que o Haddad quer atacar no segundo semestre é revisão de isenções tributárias e desonerações, quando o Congresso, na verdade, está indo numa outra direção. O Senado acabou de aprovar a prorrogação da desoneração da folha até 2027, inclusive ampliando para municípios com até um número X ali de habitantes também. Então, é mais complexo. Então, até que ponto, eventualmente, esse debate pode contaminar essa discussão da reforma tributária? Isso é importante também, que deve ser levado em consideração. Perfeito. E para finalizar, eu só queria dizer que eu estou otimista, eu acho que criou-se uma onda muito positiva a favor da reforma tributária, e eu acredito que ela tem sim chance de ser aprovada pelo Senado. Eu acredito que ela será aprovada. A minha grande dúvida fica como que a Câmara vai aceitar essas modificações e o ritmo aí também de tramitação dessa regulamentação via lei complementar. Perfeito, Cristiano. Alguns dos pontos aí eram pontos que a gente já esperava que realmente acontecessem. Eu acho que o próprio governo também, o próprio Bernard Api já mencionou isso também. Por exemplo, discussão da tributação de alimentos, né? Composição de cesta básica nacional, ou seja, há uma discussão técnica que ela se descasa da discussão política e prática. Então, a discussão técnica seria por uma tributação uniforme, a discussão e a consequência política é que isso é inviável, logo há uma desoneração, de fato, de alimentos e a criação dessa cesta básica nacional, e a gente percebeu aí, obviamente, uma atuação muito forte, coordenada, de um grupo que é muito forte, coordenado no Congresso, que é a FPA. Uhum. A Frente Parlamentar do Agronegócio atuou e defendeu os interesses setoriais nas exceções que foram colocadas ali, que não estavam na PEC 110 e que não faziam parte do arcabouço conceitual, eu diria, da PEC 45. Ok, eu acho que isso era esperado e era do jogo. Mais uma vez, o impacto aí é na alíquota padrão. Quanto mais exceções que você realmente tiver, mais a alíquota padrão tende a subir para que haja neutralidade arrecadatória. Ok. O tema federativo também sabia-se que só ia se resolver no jogo. Treino é treino, jogo é jogo, né? Ou seja, você montar um órgão que ele não é controlado pela União já foi um avanço, eu diria, porque senão realmente a reforma não ia para frente. Eu vi um primeiro desenho que a União tinha voto e agora o desenho a União não tem. E agora a discussão, de fato, é entre os estados nesse Conselho Federativo do IBS subnacional. E que numa composição inicial, nominal, não levava em conta a população, e o que fez o Tarcísio passar a apoiar, junto com vários outros governadores, foi o voto ponderado pela população. Perfeito. Então, esse arranjo, o Senado me parece ser a casa correta para definir. Então, o que o Senado é justamente onde há uma paridade de representação ali entre os estados. O que o Senado definir, a gente imagina que seria a resposta tecnicamente correta. Porém, eu concordo contigo, se isso implicar numa perda X de representatividade para São Paulo e para o bloco que se uniu a São Paulo, será que isso inviabiliza? Então, realmente, essa é uma pergunta que a gente só vai saber no jogo. Não vai ter como a gente ver essa conclusão final. Agora, algumas das outras concessões, e isso me lembra muito, de fato, o
processo legislativo, tanto da CBS, do projeto 3887, quanto do malfadado lá do Ângelo Coronel, 2337, que era o do IR sobre lucros e dividendos. O que é que acontece? O projeto da CBS ele foi montado na mesma filosofia, mas com recortes. E esses recortes fizeram com que a gente mesmo identificou aqui em vários dos nossos PwC Debate, criavam efeitos de cumulatividade para o setor de saúde, para o setor de educação e alguns outros. Quando a gente viu isso no projeto da CBS, a gente percebeu, olha, você precisa de fato aprimorar esse projeto para que ele se aproxime do IVA, para que ele volte a ser o que era o ideal da PEC 45. Da mesma forma, alguns levantaram questionamento quanto à constitucionalidade da base de cálculo da CBS, por ser federal. Logo, o relatório da PEC 110, muito, a meu ver, inteligentemente, foram muito bem assessorados, a equipe do senador Roberto Rocha, ele previu, de fato, então, um arcabouço constitucional para a CBS, para fazer com que ela, de fato, não tivesse esse questionamento, por ela ter essa base de cálculo ampliada sobre consumo e sobre eventos, fatos outros que não somente faturamento. Então, por conta disso, você acabou conciliando aí, do ponto de vista técnico, o que seriam imperfeições do PL da CBS. Então, tanto o relatório da 110 quanto a versão do relatório do Aguinaldo consertam, entre aspas, os problemas da CBS. Ok. Quando a gente pensa no PL 2337, que era o da renda, esse aí não teve discussão praticamente nenhuma. Então, de fato, veio um projeto do Ministério e que era completamente diferente do que era uma expectativa, inclusive, do empresariado. Já havia uma expectativa, sim, de uma compensação, de uma tributação de lucros e dividendos integrada, onde haveria aí uma calibragem de alíquotas tal que não representasse aumento de carga tributária. O projeto veio com aumento de carga tributária, entre várias outras dificuldades, alguns acertos, mas muitos erros. E o processo de discussão realmente foi dolorido, e na Câmara foi um rolo compressor. Então, a votação foi expressiva, de fato, mostrou ali a capacidade de articulação e o poder do próprio Lira, mas a gente percebeu realmente que no Senado a discussão seria mais técnica e mais séria, e foi, tanto que o projeto parou. Mas, de fato, faltava ali uma consistência com a discussão técnica, e que no caso do IBS e da CBS, essa consistência existe. Então, a gente está consistente. Falta o tema federativo, ok? E o tema federativo pode ser o grande fiel da balança, pode ser o grande definidor. As concessões a alimento e ao agro, além de educação e saúde, esperadas. Agora, as outras concessões ali, vamos tentar agradar o máximo possível, né, dos pleitos, que você falou muito bem. Um ponto importante ali é essa história, a previsão ali do artigo 20, né, de você criar esse tipo de tributo. No meu entendimento, isso tem que ser corrigido, mas porque essas coisas, elas podem funcionar como barganha, né? Não, deixa isso aqui, que no Conselho Deliberativo, eu deixo lá. Então, mas a minha preocupação em relação a isso é justamente da gente eventualmente criar, porque cada estado poderá criar o seu tributo. Isso seria o inferno. E aí você passa a ter uma substituição da bagunça que é do ICMS por esse produtos semi-elaborados e elaborados. Então, essa que é... Bom, a primeira fala do senador Eduardo Braga, eu entendi como contrário a esse dispositivo. Perfeito. Né? Então, e vale dizer que se isso for simplesmente excluído do texto, não teria que voltar para a Câmara. Desculpa, Luciano, mas isso também não foi parte da articulação, por exemplo, do bloco do Tarcísio, né? O que é que a gente vê? Não, isso foi articulação... O bloco do Tarcísio estava na linha do Conselho Federativo. Mas essa questão foi o quê? Foi pelo Caiado? Foram basicamente os estados de Goiás, porque o Caiado, aliás, nesse ano mesmo, ele taxou o agro, inclusive causou uma reação local muito forte. O estado do Pará,
por conta da mineração, né? E aderindo e apoiando o estado de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Entendi. Né? Então, a relação aí esses 4 estados, eles acabaram incluindo isso. Então, talvez essa representatividade não seja o que faz o 380 virar 308, né? Então, Exatamente. talvez esse item seja um passivo de supressão sem prejuízo para o sucesso da reforma. O Aguinaldo tentou agora, o Aguinaldo atendeu ao pedido do Caiado, acabou colocando isso no texto, né? E vamos ver agora se o Senado vai apoiar. Lembrando, o Pará também é uma região de mineração forte, claro. Pode ter uma exigência disso por causa essas regiões Norte e Nordeste, no Senado, por uma questão federativa até, eles têm mais votos no Senado do que na Câmara, né? São 54 votos que essas 2 regiões têm, então é muito forte. E elas podem ser uma articulação envolvendo o Nordeste ali, por exemplo, a bancada do Norte, esses estados de mineração, pode dizer, deixa isso aí que eu te apoio no retorno lá dos benefícios para a região Nordeste, por exemplo. Né? Então essas coisas elas vão funcionar muito nessa base da negociação também. O que uma região pleiteia em concessão para outra e tal, então isso no processo de negociação no Senado é que vai ficar mais claro. Zona Franca a gente pode ver como já uma antecipação disso, né? Ou seja, um projeto original da PEC não ia ter benefício nenhum de Zona Franca, né? E a gente viu a discussão na PEC 110 evoluindo no sentido de que não ia passar no Senado se fosse o fim da Zona Franca. Então você mantém a Zona Franca, ela parece há uma dificuldade política muito grande de reverter, de acabar com a Zona Franca, e eu acho que muito provavelmente esse ponto o Senado vai... Então, na medida em que isso já foi incorporado na PEC 45, que não estava inicialmente, já passou pela Câmara, já é uma concessão, diria ali, Eduardo Braga, Norte, etc., então faz sentido o que você está dizendo, que talvez se a gente tiver talvez mais alguma concessão, seja no âmbito do Conselho Federativo, seja talvez nos benefícios, você acabe compondo Norte e Nordeste o suficiente. A dúvida é se essa composição vai desalinhar com a representatividade de São Paulo e outros na Câmara, né? Espera-se que não. Outro ponto importante ali que o Eduardo Braga acabou também mencionando é que ele acha que a forma de você simplesmente jogar para legislação complementar, sem que você defina alguns parâmetros mínimos na própria Constituição, isso também acaba gerando uma incerteza e uma insegurança. Perfeito. Então, esse também é um ponto que ele quer alterar em relação à Câmara. Colocar o que ele chamou de alguns balizadores, né? Alguns parâmetros constitucionais. Eu posso dar um exemplo aí que a gente percebe muito nitidamente nas entidades que a gente assessora, como a CNI AmCham, a questão da recuperação dos créditos. Muito embora não seja idealmente tema constitucional, você tratar de prazo, por exemplo, de devolução, tratar de garantia, a omissão relativamente a IPI, PIS, COFINS no texto da PEC preocupa. A elasticidade, o tamanho do prazo relativamente a ICMS preocupa também, os 240 meses e tal. Então a gente tem aí, por exemplo, algumas garantias que, dado o nosso histórico, talvez devessem ser constitucionais, sim. Eu acho que faz sentido essa colocação do Eduardo Braga, senador Eduardo Braga, e talvez seja necessário, dado o nosso histórico, o histórico de não recuperabilidade de créditos, por exemplo. Eu vejo algumas preocupações e algumas críticas quanto à definição das alíquotas, né? Meu entendimento técnico é que, obviamente, não é do texto constitucional definir alíquota. Eu acho que muitos se esquecem também que o nosso Código Tributário Nacional, que é o que desenha exatamente como é que o sistema funciona, tem status de lei complementar. Então, o que a gente está fazendo é alteração constitucional, através da PEC, chamando uma reforma do Código Tributário Nacional. Ou seja, a relevância, de fato, da lei complementar que vai ter que ser editada aí nesse prazo, vai ter que ser proposta aí nesse prazo dos 180 dias, ela é máxima, ela é total, é a reforma do CTN. Então, de novo, só que é um passo depois do outro. Faz sentido, de fato, quando você fala, quando a gente vê aquele prazo de transição começando,
em 26, parece ter sido o que você falou mesmo, já é antecipando que é inviável você ter a reforma do CTN no ano da eleição municipal. Talvez tenha o começo do trâmite, né? Precisa ter o começo do trâmite caso seja votado. Mas a evolução da reforma do CTN em 24 é difícil a gente imaginar. Já 25 passa a ser possível a gente imaginar. Ou seja, aí é o caminho da viabilidade da aprovação dessa reforma. Uma grande preocupação que eu tenho, e aí, de fato, a gente só na discussão do Senado que a gente vai realmente saber, é até que ponto o peso que pode ter tido essas concessões subsetoriais interfere no êxito. Né? Exatamente. Claramente, para mim, as concessões federativas definem a reforma ou vai ou racha, a depender de como os estados se entendam quanto ao Conselho Federativo e talvez quanto ao tema dos incentivos regionais, né? Zona Franca e Nordeste, né? Como conviver com isso? Vai ter uma diferença além do fundo? Enfim, mas isso aí é o tema federativo. Agora, o tema de pleitos subsetoriais, além de educação, saúde e agro, eu quero crer que se preservasse o tamanho das exceções que está na PEC, eu gostaria de pontuar aí, Romero, o seguinte, que na Câmara, eu acho que esses pleitos setoriais, ele tem um apelo mais forte. Sim. No Senado, o apelo mais forte é dos entes, vai ser dos estados e municípios. Então, talvez essa seja um movimento também que o Senado queira fazer, obviamente que existe uma preocupação ali federativa, mas representatividade do Conselho, por isso que o Eduardo Braga falou desse negócio do Conselho, a questão do FPM, do FPE. Agora, em relação a turismo, eu não vejo isso pesando no debate sobre reforma tributária. O peso maior é de estados e municípios. Perfeito. Então, o lobby, a articulação ali, eu acho que vai ser muito mais pelo lado dos estados e menos pelo lado setorial. Perfeito. Eu acho que isso vai moldar mais, eu acredito, as discussões no Senado Federal. Tá, a questão federativa. O que eu acho que às vezes não fica transparente, aqui eu acho que é um papel nosso também, técnico, deixar mais claro para quem nos assiste aqui. Os tributaristas que nos assistem sabem do que eu estou falando, mas o público que precisa se inteirar de todo esse processo, o nosso público maior, talvez não necessariamente tenha essa percepção clara. A depender dos setores e dos produtos da cesta de consumo brasileira, a carga que a gente paga, ela é de fato 40%, 35%, 40 e tantos por cento, só que ela é invisível. Quando a gente considera os resíduos tributários que estão embutidos no custo dos produtos, até dos produtos desonerados tem resíduo tributário. Eu tenho um alimento in natura, teve um fertilizante. Então, eu vou ter resíduo tributário em tudo. Então, quando a gente pensa o que é a carga sobre o consumo do brasileiro, seja de alta, seja de baixa renda, ela é a maior do mundo, ela é absurda. Quando a gente faz um sistema como esse, há uma redistribuição. Então, de fato, com a redistribuição de carga, qual é a tendência? A tendência é que quem tem o consumo pesando mais na sua renda vai pagar menos. E quem tem a renda muito maior do que o consumo, teoricamente, vai pagar mais. Então, há um quê de progressividade nessa reforma, só que não é uma tendência de aumento de arrecadação. Além do que está no texto, a configuração da reforma, eu não quero dizer que é bode na sala, mas a única exceção disso é, de fato, esse novo imposto que apareceu aí de última hora. Então, só para a gente deixar bem claro, o que a gente está falando aqui, muito embora haja no debate democrático, e é absolutamente natural que haja, os setores que veem o aumento de carga, que vão ter que lidar, né? Se você tem uma empresa do setor de serviços que está no meio da cadeia e atende outras empresas que são contribuintes, aqui a gente tem uma eficiência. Você tem uma empresa do setor de serviços que é uma empresa micro, está no simples, não tem aumento de carga nenhum. Agora, você tem uma empresa do setor de serviços que é de um tamanho já médio ou grande e que tem faturamento para o consumidor final e que não é de educação, saúde, etc.,
essa vai ter um aumento de carga que vai ter que testar no mercado, pode afetar a sua demanda. E, de fato, é um interesse legítimo, democrático, que esses se façam representar e que gritem lobo, né? De fato, tem um aumento de carga aqui. Só que se não houver essa redistribuição, a gente não consegue sair do cipoal que a gente vive hoje. Então, isso é algo que a gente tem que deixar claro quando a gente fala sobre essa reforma. E que aí, obviamente, no debate democrático, a gente ouve, na imprensa, principalmente, a gente vê todos os lados, né? E esse é um lado, obviamente, muito vocal. Né? Mas, enfim, eu queria somente te dar, então, algumas considerações finais e depois a gente vai enfrentar algumas perguntas aqui que o público mandou para a gente. Eu queria talvez, a Praça ter que fazer vários... Vão ter vários, porque... Faremos outros. Porque é o seguinte, né? A gente ainda tem discussão no Senado, Sim. Depois a gente vai ter regulamentação de reforma tributária, e depois depois vai ter renda, e depois a gente vai ter judicialização desse negócio aqui. Porque não tenha dúvida de que, dependendo de, por exemplo, você citou a dúvida aí de como ficam esses créditos tributários. Exato. Existem setores que podem dizer, olha, eu fui prejudicado aqui, eu quero uma... Então, eu acho que a gente ainda vai conviver por algum tempo, mesmo que a reforma ande, saia a regulamentação, eu acho que a gente ainda vai ver, como no Brasil é muito comum, essa judicialização, porque sempre existe o terceiro turno, né? Exato. Sempre quando a coisa passa pela Câmara, passa pelo Senado, a gente vê essa também judicialização. Eu comparo, Cristiano, esse nosso processo, e aí me desculpem aqueles se isso soar ofensivo para alguém, mas eu comparo com um... tratamento de câncer. A gente tem um sistema que, de fato, para mim, ele é um câncer na economia nacional. E que o tratamento que você precisa fazer para um câncer é um tratamento agressivo e doloroso. Então, é uma quimioterapia de reforma tributária em cima da economia brasileira. É doloroso. O período de transição vai doer muito nas empresas, porque a gente vai conviver com dois sistemas em paralelo. A gente vai conviver, de fato, com uma incerteza de um aumento de carga no ano da alíquota de teste, que seja, ainda que se reduza no ano seguinte. A gente vai ter sistemas, livros, registros fiscais em paralelo, rodando dois sistemas tributários diferentes. Então, você vai ter aqui problemas, de fato, para administrar o conserto, para administrar o tratamento e a cura. Então, isso, de fato, é muito dolorido e pode, inclusive, até isso causar judicialização também. Agora, o tema dos recortes, quanto mais benefícios ou regimes especiais, exceções tiver, mais margem para judicialização você tem por isonomia, por qualquer outro argumento jurídico. Então, de novo, quanto mais simples for o sistema, que naturalmente vai ser complexo. O mais simples já é complexo, mas é melhor do que o que a gente tem hoje. Então, quanto mais simples, quanto menos exceções o sistema tiver, mais viável vai ser que se reduza essa judicialização posterior. Agora, não tenha dúvida, a gente vai passar, na verdade, por um período aí de 5 anos de reformas, é o que eu imagino. E, de fato, se vem uma reforma do CTN, de lei complementar, depois vem leis ordinárias, depois vem instruções normativas, vem leis estaduais, vem decretos estaduais, enfim, a gente vai passar um período aí de 5 anos de transformação. Obviamente, tudo em consequência e, oxalá, tudo coadunando com o texto constitucional. Agora, a gente, de fato, só vai saber onde a gente está, onde a gente chegou ao final desse processo. O que a gente pode vislumbrar, pelo menos do ponto de vista técnico, é isso, é que caso ao menos os recortes e as exceções diminuam, o sistema tende a funcionar melhor. Como vai ser a representatividade federativa é um tema de pacto federativo. Realmente não interfere com os negócios. Como os estados vão se fazer representar no conselho e como vão dividir receita, os contribuintes vão estar satisfeitos com qualquer solução, a de São Paulo, a do Nordeste. O que precisa é, se há uma unificação de legislação, há uma simplificação do sistema, há não cumulatividade plena, há recuperação dos créditos como prometido, para as empresas o sistema melhorou muito. Então, para que isso aconteça, tem que haver um primeiro passo. O primeiro passo é uma reforma. E quanto menos recortes nessa reforma, e aí que está o embate de representatividade na Câmara, quanto menos recortes, menor a complexidade, menor o risco de cumulatividade, menor o risco de judicialização. Mas a gente vai ter que tratar com aquilo que é possível, né? O que é possível passar no Senado do ponto de vista federativo e o que é possível passar na Câmara do ponto de vista dos interesses legítimos dos setores. Bom, com isso, então, a gente vai entrar agora para algumas das perguntas que a gente recebeu
E como nós recebemos muitas, caso a gente não tenha condições de responder todas elas aqui, a gente vai deixar todas registradas, vamos fazer o follow-up com vocês, nossos clientes, nossos amigos que mandaram aqui, que nos acompanharam e mandaram suas perguntas, a gente responde para vocês por e-mail, damos sequência depois. A gente tem algumas que vão do mais simples até ao que é o mais complexo. O mais simples, a gente agora vai ter um imposto transparente, o cálculo por fora. Como é que funciona esse cálculo por fora? Para quem já fez compras num país como os Estados Unidos, é um pouco mais evidente. Você sabe qual é o preço. Aqui você não sabe qual é o preço. Aqui você sabe qual é o tamanho da nota fiscal. No sistema futuro, você sabe qual é o preço. Tem um preço de 100, então o imposto por fora de 25%, então você vai pagar 125. Isso é um cálculo por fora. No Brasil, hoje, você faz um cálculo de imposto sobre imposto que é infernal. Inclusive, é um dos temas que, para mim, poderia ter sido melhor na PEC, é que o imposto seletivo é base de cálculo do IBS da CBS. Para mim, o ideal é que não tivesse efeito cascata nenhum. Mas se a gente passar para o próximo, previsão para isenção para medicamentos, é apenas para venda ao governo? Não. Aquilo que sai no texto da PEC 45 é que os medicamentos eles estão todos beneficiados. Inclusive, parte das discussões que a gente participou, inclusive, com algumas das entidades representativas do setor farmacêutico, consideravam a possibilidade de prescrição, ou de, a depender do tipo de grau de essencialidade do remédio, de haver um tratamento diferenciado. A gente viu isso na PEC, seja 100% para aqueles medicamentos, por exemplo, anticâncer, etc. 60% de redução para todos os demais. Então, não é só para vendas ao governo. A gente não tem ainda, a gente não sabe como será exatamente a base de cálculo, mas você pode imaginar que é o valor de venda. Espere que é o valor de venda. É o valor de venda sem tributos, ou seja, o que a gente tinha antes como uma ciência inexata, uma arte determinar o que é a base de cálculo de um tributo, que você tinha que fazer 1000 cálculos para entender qual era a base de cálculo, agora não. Você vai ter um ponto de partida que é a transação em si, a transação que gera uma receita, a transação que é uma venda, a transação que é um aluguel, enfim. Você vai ter aqui os fatos que vão te gerar, vamos dizer, turnover, né? Que vão te gerar vendas. Então, aquela venda líquida é a base de cálculo do imposto que se calcula por fora. Qual será o impacto da reforma tributária para os investimentos a longo prazo, né? A expectativa que nós temos é que os investimentos a longo prazo eles tendem a ser menos inseguros. Ou seja, agora a gente vai ter um ambiente com mais segurança jurídica. A gente vai ter um ambiente com mais segurança de retorno. Você sabe qual é o imposto que vai ser pago pelo consumidor final. Você vai ter um ambiente onde você consegue mapear os investimentos em ativos fixos de modo a desconsiderar o efeito tributário, para você ter o máximo possível de eficiência na sua aplicação de capital, numa fábrica nova, num centro de distribuição novo, no que quer que seja. Então, para ativos tangíveis, para imobilizado, o reflexo tributário vai passar a ser neutro, vai passar a ser nulo, ou seja, as decisões de investimento vão ser mais corretas, mais eficientes sob essa ótica. Os imobiliários, a gente pode dizer o seguinte, no setor imobiliário acabou entrando como uma exceção, a ver exatamente em lei complementar o que é que isso significa. Não era inicialmente no texto da PEC, agora está sendo. Mas para investimentos a expectativa é que seja favorável. Bom, eu acho que com isso a gente está chegando aqui no nosso tempo, no nosso limite. Eu queria mais uma vez agradecer ao Cristiano aí pela parceria, pela presença. Agradecer a todos vocês aí que nos brindaram aí com sua audiência. E esse é o primeiro de uma nova série do PwC Debate. Como o Cristiano falou muito bem, espero contar com sua presença novamente. Cristiano. Prazer. A gente tem muito ainda para rever. Vamos ver os próximos capítulos, né? Vamos ver o que acontece no Senado nesse próximo semestre. Vamos acompanhar muito de perto, vamos influenciar, vamos planejar, inclusive relativamente ao imposto de renda. E aí, a partir daí, no ano que vem, vamos ver como é que vai ser a discussão do nosso novo CTN. Então, muito obrigado a todos e todas e uma boa noite.